Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Luiz Cláudio Menezes. O Luiz é CEO da Mundial Logistics Group. Luiz, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter se deslocado lá de São Paulo. Sei que o amigo acabou de chegar de viagem, foi ver o filhão lá nos Estados Unidos, aproveitou para trabalhar um pouquinho. Obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo ao programa da Prime. Bom, Luciano, é um prazer estar aqui. Cheguei rápido, né? Segui a tua dica aí e prazer, vamos lá. Acho que vi algumas entrevistas, gente de muita capacidade, um conteúdo muito bacana. Prazer estar aqui contigo hoje. Você é CEO da Mundial Logistics, né? Como é que está sendo mais essa experiência na tua vida? Você que conquistou tudo precocemente na sua carreira, desde muito cedo ocupou posições de destaque, sempre se destacando nas empresas que você atuou. Como é que está sendo mais esse desafio na tua carreira profissional, Luiz? Bom, Luciano, está sendo, as expectativas estão acima do que eu imaginava, né? Eu te confesso que eu construí minha carreira inteira em empresas multinacionais, algum período fora do Brasil, responsável por operações no Brasil, América do Sul, América Latina, e nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar numa empresa nacional, né, empresa de dono. Então, eu acho que o que ajudou bastante é que no processo de tomar decisão, nós conversamos muito, mitigamos todos os possíveis riscos, criamos um modelo de governança onde, de fato, eu pudesse ter autonomia para tocar a empresa da forma que eu entendia que precisava ser conduzida, né? E isso tem funcionado muito bem. Completei agora um ano, foi um ano muito prazeroso, porque além de você trazer todo esse teu background, essa experiência que você adquiriu ao longo de mais de 30 anos de carreira, e empresa multinacional é muito bem estruturada, então ela te dá toda a parte de guidelines, políticas, processos, né? Então você consegue impactar de uma forma muito intensa em termos de eficiência do teu negócio. Está sendo muito bacana poder impactar também a vida de quase 700 pessoas, sendo para eles talvez uma inspiração de como crescer profissionalmente, conseguir impactar ali todo o teu entorno da onde estão os nossos CDs, né, que são comunidades obviamente mais carentes, ter algumas iniciativas aí de sustentabilidade, de responsabilidade social, poder ter desenvolvido a Universidade Corporativa Mundial, né, que é uma iniciativa fantástica não só para formar e desenvolver nossos talentos, mas que também a gente pretende agora esse ano abrir para a comunidade, né, começar a ter curso ali, e os professores, a grande maioria, são funcionários que estão ali se dedicando também. Então tem sido uma experiência muito prazerosa. Como é que você, olhando para trás, você planejou a tua carreira, as oportunidades foram aparecendo, você estava preparado? Para o nosso telespectador que hoje, que está nos assistindo, que eventualmente sonha em chegar a ser presidente de uma grande empresa, até para que isso sirva como um norte, uma direção, uma inspiração para ele, como é que você, olhando para trás, vê toda essa tua trajetória, Luiz? Luciano, assim, eu adoraria falar que fiz todo um planejamento de carreira e que, mais incrível, consegui executá-lo, mas na verdade não acontece isso. Eu acho que esse tema de planejamento de carreira, ele era muito forte talvez na geração dos nossos pais, onde você entrava na empresa e meio que trabalhava lá a vida inteira, a empresa ia te formando, ia te educando, ia te dando novas responsabilidades, você ia crescendo. Eu acho que nos últimos 30 anos isso mudou muito, e eu tenho uma visão muito clara. Quando você fala de carreira, eu acho que tem ali os primeiros 10 anos, alguns conseguem fazer isso com 8, outros com 12, 13, onde você está num processo de autoconhecimento, tentando entender de fato quem você quer ser como executivo, né? Que área você quer atuar, quais são os seus skills que você precisa desenvolver, como que é o mundo corporativo, como ele funciona, e ele não é um mundo fácil, eu brinco sempre que não é para amador, né? E como que você consegue nesses primeiros 10 anos de fato, desenvolver alguma expertise e algumas especificidades que vão te ajudar lá na segunda fase da tua carreira, que é onde você, de fato, precisa tomar decisões importantes de mudança de carreira. Eu conheço alguns profissionais muito bons que tomaram uma ou duas decisões equivocadas e que nunca mais conseguiram recuperar o tracking da carreira deles. Então, acho que nesses primeiros anos, eu basicamente vejo 5 pontos aí que são importantes para um profissional.
Primeiro, ele tentar buscar encurtar a curva de aprendizado, tentar buscar mentores que podem estar dentro da empresa que ele está, amigos, no mercado, na universidade, enfim, tentar buscar pessoas que possam ajudá-los a acelerar o processo de aprendizagem, né? O segundo, tentar procurar fazer sempre o melhor dentro das tarefas que lhes são dadas, ou seja, para que possa ter algum destaque aí, procurar sempre uma entrega de qualidade. Terceiro, tentar ser o máximo possível organizado e disciplinado. Isso eu acho que vale para a vida da gente como um todo, faz uma diferença brutal, né? Foco e além do foco, assim, ter disciplina, conseguir de fato acreditar no que ele desenvolveu ali e procurar seguir aquilo com bastante regularidade, enfim, tentar de fato seguir o plano que ele fez ali. O quarto, você precisa estar sempre disposto a tomar algum risco, aceitar algum desafio. Eu tive algumas oportunidades onde, numa sala com 20 e poucas pessoas, foi sugerida aí uma tarefa, na época era uma mudança de país e tal, e eu fui o único que levantei a mão. E se você me falar, você estava pronto? Claro que não. Você estava 100% confiante? Claro que não, mas eu achei que era uma oportunidade que eu estava a fim de encarar o risco, né? Depois eu ia ver como ia fazer, então acho que isso aí faz diferença. E o quinto, que eu acho também muito importante, é você ser um cara competitivo. Isso eu sempre tive, eu fiz esporte a vida inteira e na vida corporativa ela é cruel, ou seja, né, são carreiras que cada vez que você vai subindo, vai encurtando ali a pirâmide, tem menos cadeira para você sentar, e eu sempre tive como benchmark ser o melhor ou no máximo entre os 3 melhores de qualquer negócio que eu estava, ou da minha área, ou do meu segmento, ou dos meus pares. Eu acho que isso aí é super importante. Passada essa fase aí, esses 10, 12 anos, aí você chegou lá nos seus 35, 36 e tal, e aí você precisa fazer um SWOT interno, né, entender aí aonde você está e tentar desenhar para onde você quer ir. Por exemplo, o cara quer ter uma carreira como gestor e com 35, 36 anos ele não teve nenhuma função gerencial, isso é difícil. O cara vai ter que fazer um shift muito grande, tentar fazer alguma coisa diferente, porque o tradicional, de alguma forma, ele perdeu o timing, né? E aí eu acho que você vai estar melhor preparado para as tomadas de decisão das oportunidades que vão vir. Tem que começar a trabalhar muito forte a tua reputação e a tua imagem no mercado. Não adianta você ser um cara fantástico e ninguém saber, né? E aí você é especialista nesse tema, mas acho que é importante, né? Acho que talvez o último ponto é tentar buscar um equilíbrio pessoal, porque na tomada de decisão da tua movimentação de carreira, quando você não está bem equilibrado, a chance que você tem de tomar uma decisão errada é muito grande. Eu tive uma mudança de carreira que eu fiz num momento ruim e que foi difícil. Eu levei 3 anos para conseguir, de novo, achar um outro norte e tal. Então, acho que é bem importante a pessoa buscar um alto equilíbrio aí, né, para tomar decisão. Eu vou pedir a licença para o amigo para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Luiz Cláudio Menezes. O Luiz Cláudio é CEO da Mundial Logistics Group. Nós voltamos no instante. Indústria, atacado ou varejo, não tem como fugir. O cadastro de NCM é ou deveria ser parte importantíssima dos seus processos de compra e venda. Nunca parou para prestar atenção nele? Nem sabe que ele pode influenciar diretamente no resultado da sua empresa? Então, esse vídeo é mesmo para você. NCM é um código de 8 dígitos, atribuído a um produto com uma base em uma tabela. Esse código é usado por várias funções, entre elas para classificar os níveis e formas de tributação das mercadorias, determinando quais são os tributos que incidirão nas operações de entrada ou saída. E cada empresa é responsável pela classificação que dá aos seus produtos. É preciso ter segurança de que não existem erros, mas eles são muito comuns e podem alterar o valor dos impostos, como PIS, COFINS, IPI e ICMS. Para esses tributos, existem benefícios como isenção, base de cálculo reduzida, alíquota zero e antecipação tributária. Nem sempre a empresa está se aproveitando desses benefícios de forma correta, e por isso uma revisão de cadastro de NCM de todos os produtos é a solução.
Nós fazemos isso aqui no controle, verificando se o cadastro está correto, tanto na entrada, para a tomada de créditos, quanto na saída, para o cálculo dos impostos a pagar. O maior benefício desse projeto de revisão de cadastro é a economia tributária. Na grande maioria dos casos, não está se tomando crédito daquilo que teria direito, simplesmente por não saber que determinado produto oferece esse benefício. Outra vantagem é evitar riscos numa fiscalização. Atualmente, com tantas declarações acessórias eletrônicas, a verificação dos NCM se tornou mais ágil, assim como a identificação dos erros que podem gerar multas. Mudanças no regime de tributação, cadastros antigos e inclusão de novos produtos ou atividades são alguns dos motivos que sinalizam a necessidade de uma revisão de cadastro na sua empresa. Para isso, conte com a ajuda do controle. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Me chamaram, comentaram sobre um processo de fusão ou aquisição, venda de um grupo de companhia, que estava totalmente travado. Eu entendi o que estava acontecendo e me disponibilizei a ajudar. No dia seguinte a gente pegou um voo, nós fomos para o sul, isso aconteceu lá em Santa Catarina, e realmente estava muito confuso. Era um grupo muito grande e é uma separação de uma sociedade. Bom, finalmente a gente instituiu algo que nos Estados Unidos eles chamam de one shot. One shot é o seguinte: o valor que eu ofereço para você, ou você me paga ou eu pago para você. É um valor. Então, quando você tem essa sensibilidade, primeiro, tivemos que convencer os 14 advogados que estavam na mesa para que optassem por esse dispositivo, né? Esse é o valor. Você me compra por esse valor ou eu te compro por esse valor. E aí o sangue frio, né, de identificar qual é esse valor, né, de eu não me sentir explorado, de ter vendido barato, ou agora eu não posso comprar por esse valor, pelo que eu estou vendo. Tudo isso é uma análise. Análise, Luciano, não é só baseado em cima do valor da corporação, que isso não é muito difícil de se identificar. Você faz uma due diligence, você encontra o valor real daquela empresa. E aí depois vê uma pessoa que tem apetite para a compra, pagar mais ou pagar menos, isso é outra coisa. A questão era resolver aquela reunião. Quando nós identificamos o valor e a leitura que tem que se fazer do cenário, você tinha ali 14 pessoas com interesses diversos. Consegui fazer essa leitura que foi muito interessante, que eu passei das 14 horas de reunião, mais ou menos 10 horas ouvindo. Então eu consegui me abstrair do que estava acontecendo e fazer a leitura de cada pessoa. Eu acho que foi esse o sucesso e a gente conseguiu fazer uma venda excelente, o cliente ficou absurdamente contente e agora é amigo. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Luiz Cláudio Menezes. Luiz é CEO da Mundial Logistics Group. Luiz, falei um pouco no primeiro bloco sobre essa tua característica com esse viés comercial, esse viés de relacionamento. Se você olhar hoje a importância do network nessa tua trajetória e como é que está sendo importante também nesse momento da tua vida na Mundial, como é que você poderia descrever isso para o nosso telespectador? Olha, Luciano, na verdade, sendo bem sincero, até 40 anos, assim, eu nunca entendi o networking como uma ferramenta para ser utilizada, assim. Eu gosto de gente, sempre gostei de conhecer gente e tal, e aí eu passei com um pouco menos de 40 anos, eu assumi a minha primeira responsabilidade como CEO de uma empresa, então eu comecei a ter um pouco mais de visibilidade, lá tinha uma assessoria de imprensa, comecei a dar umas entrevistas, ser convidado para alguns eventos e tal. E no início, assim, de uma forma muito naive mesmo, né? Ia lá, pô, legal, vou conhecer alguém bacana, tomar um bom vinho, vai ser divertido e tal. E depois eu fui, com o tempo, eu fui aprendendo, né? Eu fui estudando um pouco e fui aprendendo que, na verdade,
é uma ferramenta muito importante para não só para desenvolvimento de negócio, como inclusive para a tua carreira como executivo, né? E tive aí uns 5 anos que eu investi muito nisso, muito tempo meu, porque normalmente muitos dos eventos são à noite, às vezes final de semana, que era um tempo que normalmente você tem outras coisas para fazer, né? Inclusive investi financeiramente, decidi pagar muitas vezes do meu bolso para participar de um workshop aqui, de um evento acolá, onde eu enxergava que tinha algum executivo, alguma empresa que para mim era importante naquele momento se aproximar. E aí a coisa foi ganhando um caráter um pouco mais profissional, né? Nesse momento também começaram a surgir no Brasil algumas empresas de geração de networking, quer seja através de eventos, quer seja através de workshops, quer seja através de viagens de experiência, né? E esse mercado foi se tornando um pouco mais profissional e começaram a surgir ferramentas, né? O LinkedIn, enfim, que te ajudava bastante nessa conexão aí, né? Porque na verdade o networking, antes de qualquer iniciativa, você precisa entender qual é o teu objetivo com ele, né? Senão ele fica meio, fica solto, pode ser até agradável. Conheci muita gente bacana, fiz muitos amigos ao longo dessa trajetória aí, que fiz negócio com alguns, com outros não, mas a parte interessante é que os negócios vieram quase que naturalmente, né? No momento que você pensa em contratar algum tipo de serviço ou produto e você lembra que você tem um amigo que você confia e que ele tem aquele produto com aquela característica, por que não chamá-lo e dar para ele, no mínimo, lá o last call, uma oportunidade que ele trabalhe, porque no final do dia, se der um problema, você tem lá o celular do dono, do presidente da empresa e é mais fácil de você resolver. Mas hoje eu tenho uma visão muito clara da importância do networking na vida profissional, né? E hoje a gente vive um momento muito interessante por esse tema que eu te comentei, de ter muito ferramental, muitas pessoas com um background muito grande de como organizar esse tipo de atividade. Eu recomendo que todo mundo se preocupe com isso, é super importante. Deixa eu falar um pouco dessa adaptabilidade do Luiz, sendo presidente de grandes empresas. Você foi presidente da Lexmark, uma baita de uma corporação mundial, e hoje você está numa empresa familiar grande, mas que é muito diferente, quer seja por cultura, quer seja por conceito. Como é que você consegue desenvolver essa tua adaptabilidade no meio corporativo, Luiz? Se olhar minha carreira, né, ao longo desses 33 anos, né, eu trabalhei em 7 empresas diferentes, em 5 eu fui CEO, Country Manager, enfim, diretor-geral, e são segmentos diferentes. Então, eu atuei em área de automação industrial, a área de software, a área de serviços. Então, eu acho que quando você olha o negócio, o que você entrega para o cliente no final, o produto ou serviço, ele muda. Mas uma boa parte da essência da empresa, dos processos, eles são comuns. E o que eu acho que me ajudou muito, o fato de ter trabalhado em grandes empresas multinacionais, e me ajuda muito, principalmente nesse momento, é conhecer um pouco disso e conseguir trazer para uma empresa nacional tudo que eu acredito que faz sentido e não ter como muitas vezes a gente tem, ou na maioria das vezes a gente tem quando trabalha em uma empresa multinacional. O Brasil não é um país tão relevante na maioria dos segmentos, né? E então as estratégias, os produtos, as políticas, elas não são desenvolvidas pensadas no Brasil. 99% dos casos. São desenvolvidos pensando principalmente ou no país onde está o headquarter da companhia ou naqueles mercados que são mais importantes, que no passado normalmente eram Norte América e Europa, hoje a Ásia está inserida. Então a América Latina ela nunca está nisso aí. Então o teu trabalho aqui no Brasil ou na América Latina é muito de tentar adaptar a tua estratégia global para a tua realidade de mercado. Ou seja, você nunca consegue fazer de fato tudo o que você gostaria de fazer, que você acredita. Você tenta se adaptar, fazer o seu melhor dentro daquela caixinha que você consegue navegar. Numa empresa nacional, ou de dono, ou já com investida de fundo, enfim, você tem um outro modelo, onde você tem um poder de delegação como executivo muito maior, as decisões são muito mais rápidas. Por exemplo, sempre fazer uma mudança de posicionamento de produto, uma mudança de precificação numa empresa multinacional em geral, demora um ano.
Assim, se você for perseverante, porque vão tentar te convencer que não vale a pena fazer, porque é só para o Brasil e tal. Se você for perseverante, encher muito o saco de um monte de gente lá fora, vai demorar um ano. E aí, provavelmente, quando você implantar, o mercado já foi. Então, assim, a grande vantagem que você tem numa empresa local é tentar usar o que tem de bom nas empresas multinacionais, modelo de governança, políticas, processos, mas mantendo essa característica de velocidade, de rapidez de reação, de agilidade. Ou seja, você não, consegue, de fato, acelerar muito o teu processo de resposta ao que está acontecendo no mercado naquele momento. Nós lançamos recentemente o Prime Club, Luiz. O Prime Club é um clube de relacionamento. A gente tem hoje por volta de 13% do PIB debaixo do Prime Club, são quase 800 executivos C-level que compõem hoje o Prime Club. E a gente tem percebido que, invariavelmente, até pela responsabilidade que esses executivos têm nessas grandes empresas, conciliar a rotina do dia a dia com construção de relacionamento é algo que normalmente não é fácil. Como é que você conseguiu na tua vida conciliar a responsabilidade que você tem de dar os resultados para a companhia e ao mesmo tempo se desenvolver na questão de relacionamento? Como é que você consegue flexibilizar a tua agenda para atender essas duas demandas tão importantes, Luiz? Acho que, de novo, Luciano, entra aqueles dois pontos que você mencionou aí no primeiro bloco, né? Foco e disciplina. Abri mão de muita coisa, tive que negociar muitas vezes com a família. Olha, esse final de semana eu tenho um evento aí o final de semana inteiro, óbvio que não ficavam muito satisfeitos, mas no próximo a gente compensa e vai viajar, enfim. Eu acho que você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo ali é importante para você, porque também gastar tempo em coisas que não agregam valor, e ainda mais quando você está sacrificando o teu tempo pessoal, é complicado, né? Mas eu acho que, de novo, aquilo ali, é você acreditar que aquilo vai ser importante para você pessoalmente e para a empresa que você está, e ter disciplina, e também ter bom senso, né? Porque no início, como eu te comentei, né? Eu queria abraçar o mundo, então se você quiser hoje, você tem evento todo dia, de manhã, na hora do almoço e no jantar. Agora, é inviável. Primeiro que você não vai conseguir trabalhar, você só vai participar de evento. E segundo, você vai participar de um monte de evento que não tem nada a ver com a tua proposta inicial, quando você pensou, né? Então, acho que, de novo, é negociação o tempo inteiro com a família e tal, com você mesmo às vezes, né? Como eu comentei, eu sou um cara, sempre pratiquei muito esporte, adoro esporte, minha paixão aí nos últimos anos é golfe e tal. Golfe é um esporte que você demora muito tempo, né? Demora 4... E eu abri mão de várias vezes de jogar, estava louco para ir jogar, porque eu tinha um evento lá, mas vamos lá, me comprometi e vou lá. Falar um pouquinho sobre perspectivas econômicas. A gente tem visto, infelizmente, o Brasil andando de lado, para não dizer andando para trás, na relação política e econômica, né? Olhando para 2020, quais são os cenários que você tem trabalhado lá na Mundial, Luiz? O nosso cenário de planejamento estratégico dos próximos 3 anos, ele está muito pouco associado ao cenário econômico do Brasil. Assim, só para fazer um comentário. Com relação ao Brasil, acho que a gente tem bastante dificuldade. Acho que os 2% aí de crescimento do PIB que os analistas financeiros estão dizendo, ele pode acontecer, mas eu acho que hoje ele tem mais riscos do que oportunidades de melhoria, a menos que no segundo semestre a gente aprove reforma administrativa, reforma tributária, se façam várias privatizações, ou seja, que não me parece um cenário tão possível de acontecer. Em paralelo, a gente tem aí o nosso coronavírus aí, que apareceu num péssimo momento, né, para a economia global, e a gente não sabe ainda, já está afetando, mas não sabe a extensão do dano que ele pode causar. Então, assim, eu sou bem conservador. Infelizmente, o Brasil precisaria crescer a mais do que isso para recuperar, principalmente esses últimos anos perdidos. Mas eu acho que se conseguir aí pelo menos alguns anos seguidos de crescimento, que seja os 2%, a gente consegue começar a recuperar um pouco, principalmente capacidade produtiva, que eu acho que é o nosso principal problema, né? Hoje você tem quase todas, a indústria principalmente, ainda muito abaixo da capacidade produtiva que ela já tem, ou seja, até
para que venham a se fazer investimentos, vai se levar muito tempo, né? E a indústria é um grande motor de empregos. Na Mundial, a gente tem um plano de crescimento bastante acelerado. A ideia é triplicar o tamanho até o final de 2022. Então, com algumas aquisições. Então, assim, é bem desconectado da realidade econômica do país. É bem o jeitão do Luiz. Não, acho que é o plano para o qual eu fui contratado, né? O mandato para o qual eu fui contratado. É um crescimento acelerado. Luiz, obrigado por ter mais uma vez atendido o meu convite, uma satisfação ter reencontrado, poder conhecer um pouco mais a tua trajetória, a tua carreira. Parabéns pelo sucesso, conte conosco naquilo que a gente puder ser útil nessa sua jornada de sucesso. Estamos sempre à sua disposição. Muito obrigado. Luciano, eu que agradeço a oportunidade. Tomara que a tua audiência possa fazer proveito de alguma das coisas que a gente pôde colocar aqui, né, discutir aqui, que esse programa aqui ele ajuda nisso aí, né? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.